Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso CLT Cast, um projeto extensionista cujo objetivo principal é abordar acerca do direito do trabalho, mais especificadamente sobre o vínculo empregatício. Para abordarmos esse tema, trouxemos uma entrevistada que tem relação ao direito do trabalho, que é a doutora Laciele, e é um prazer tê-la aqui conosco, apresentar e abordar esse tema. E gostaríamos que você se apresentasse e falasse a sua relação com o direito do trabalho. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer que eu estou imensamente feliz com o convite de participar aqui com vocês, né? Tentar repassar um pouquinho do que a gente sabe, né? Nesse tempo de prática aí com o direito do trabalho, né? Como você falou, eu me chamo Laciele, formei aqui na Unibalsas, trabalho na área previdenciária e na área trabalhista. E a área trabalhista sempre foi uma área que eu sempre quis muito antes de entrar na faculdade, né? Tanto que eu, muito tempo atrás, fiz um curso técnico em segurança do trabalho, eu sempre me familiarizei com essa área. Depois entrei na faculdade e passei o curso inteiro esperando a disciplina de direito do trabalho, que é lá para o final do curso, né? Sim. Na minha época. E aí fiz a OAB em Direito do Trabalho, então sempre fui apaixonada nessa área. E aí na minha carreira eu comecei a trabalhar primeiramente com o direito previdenciário. Foi a primeira oportunidade que surgiu desde o estágio, mas toda a vida sonhando com o direito do trabalho. E enfim, deu certo, hoje eu trabalho nas duas áreas. Sou especialista em direito do trabalho e previdenciário e estamos aí, vamos tentar colaborar um pouquinho aqui nessa tarde. É um prazer receber você, viu, doutora Laciele? E sabemos que trabalhar na área, você que é atuante, né, na área do direito, é uma voz para os trabalhadores, né, levando conhecimento para aquelas pessoas que muitas vezes abdicam do seu direito por não conhecer. E nós escolhemos um tema, apesar de ser extenso, né, quando entra na área do direito do trabalho, nós escolhemos um tema para tratar nessa conversa, que é o vínculo empregatício. Doutora, sabemos que existem muitos empregados, trabalhadores que desconhecem dos seus direitos. Isso pode acarretar em vários prejuízos, como eles podem não receber os seus benefícios ou suas proteções adequadas. E para entender um pouco, eu queria que você nos explicasse, levasse para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast, o que seria esse vínculo empregatício. O vínculo empregatício, como o nome já diz, né? É a relação entre o trabalhador e o patrão, entre o funcionário e a empresa. No entanto, o que acontece muito, principalmente na nossa região, que ainda, né, estamos ainda desenvolvendo, é muito trabalho informal. Isso independente de empresa pequena, empresa grande, existe muito trabalho informal. E isso é o que mais enseja reclamação trabalhista, né? O pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, porque as pessoas trabalham de forma informal, sem o registro na carteira de trabalho, e aí como precisa daquele salário, eles vão permanecendo, e aí no dia que são demitidos, a maioria sai sem receber as verbas que tem direito, sem o registro na carteira de trabalho e sofrendo prejuízo também na Previdência Social, porque a empresa não repassa as contribuições previdenciárias, né? Então, a gente sempre está aí nessa luta, entrando com as ações de reclamação trabalhista, pedindo esse vínculo empregatício, para que a empresa reconheça esse vínculo empregatício com aquele empregado. E nesse caso, quais seriam os documentos necessários para me fazer essa comprovação de vínculo empregatício e também para eu poder fazer uma reclamação trabalhista? Via de regra os documentos pessoais, comprovante de endereço, carteira de trabalho. A carteira de trabalho independente, se ela é registrada ou não. Se ele não é registrado, justamente para comprovar que ele trabalha sem o registro. Se é registrado, geralmente aquele trabalhador ele tem alguma reclamação, ou que o salário não foi atualizado conforme o salário mínimo vai aumentando todo ano, ou que ele não recebeu hora extra, ou que ele não recebeu adicional de insalubridade. Então, a carteira de trabalho é sempre importante. E contra-cheques, justamente nesses outros pedidos aí de horas extra, adicional de insalubridade, periculosidade, imagens, né? Quando não é registrado, é um pouquinho mais difícil de você comprovar, justamente por isso. Tem muito trabalhador que ele tem aquela boa fé, né? E não pensa que ele vai ser demitido sem receber os direitos trabalhistas dele. Então, ele não liga muito em guardar provas, em tirar fotos do caderninho de ponto, alguma foto no trabalho, fazendo alguma coisa. Existe essa dificuldade, mas quanto mais provas você reunir, né, para a gente colocar no processinho melhor e mais rápido para comprovar aquele vínculo empregatício.
Doutora, uma questão que bastante trabalhadores perguntam, até mesmo para a gente que somos estudantes, é sobre a liberação do FGTS. De como fazer essa liberação, se é somente com a justa causa ou se tem outra forma de fazer essa liberação do FGTS. Bom, a liberação da FGTS, primeiro que já é obrigação da empresa, no caso de uma demissão sem justa causa, né? A empresa deve depositar certinho todos os meses e liberar a chave para o trabalhador sacar esse FGTS, né? Então, em um caso de demissão sem justa causa, a empresa é obrigada a fornecer essa chave. Existe também a questão da demissão por mútuo acordo, que foi uma novidade da reforma trabalhista, né? O empregado e o empregador, eles fazem aquele acordo, que é a rescisão por acordo mútuo, o mútuo acordo que a gente chama. E aí, nesse caso, ele só vai poder movimentar, ele só vai poder sacar 80% do FGTS, os 20% fica retido. Assim como ele não vai ter direito ao seguro-desemprego e vai receber também só 20% da multa rescisória. Tá, mas voltando para o FGTS, os casos mais conhecidos são esses, na demissão sem justa causa e na rescisão por acordo mútuo. E ainda tem essa outra opção que foi trazida na época da pandemia, que é do saque aniversário, que as pessoas se cadastram para sacar todo ano no saque aniversário, que eu não indico para ninguém, porque a pessoa fica ali preso. E aí, quando a pessoa é cadastrada nesse saque aniversário, no dia que ele for demitido, não importa quantos anos de FGTS depositado ele tem, ele não vai sacar. Só vai sacar aquele valor X no próximo aniversário dele. E se caso o trabalhador ele for demitido, quanto tempo ele tem para reclamar dos seus direitos? Tem 2 anos, né? Que é a que a gente chama de prescrição bienal. Desde a data do término do contrato de trabalho, o trabalhador tem 2 anos para entrar com uma reclamação trabalhista. Perdeu esse prazo, pronto, não pode mais. Perdeu ali o direito de requerer qualquer coisa. E quais os motivos mais frequentes que as pessoas procuram, inclusive você, né, para reclamar dessas reclamações trabalhistas? Quais os motivos? Então, eu costumo dizer que a minha reclamação trabalhista preferida é a rescisão indireta. Justamente porque, primeiro, como eu falei, os empregados trabalham muito de forma informal e a maioria dos que trabalham de formalizado ali certinho, com a carteirinha assinada, mesmo assim a empresa erra muito. E aí tem lá na CLT as faltas graves que a empresa comete, que enseja a rescisão indireta, né? O que mais acontece? Atraso de salário. Atraso de salário, não pagamento de horas extras, não pagamento de finais de semana, principalmente no comércio, lojas. Em regra, via de regra, atraso de salário, não pagamento de horas extras. E aí a açãozinha que a gente ama, que é a rescisão indireta, onde esse trabalhador ele vai ter todos os direitos dele garantidos, como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Então, essa sim é a enxurrada de reclamação trabalhista, rescisão indireta. Doutora, quando que o empregador pode fazer uma reclamação trabalhista? O empregador, nesse caso, ele pode fazer uma reclamação trabalhista contra o empregado dele em uma situação de justa causa, né? Eu me recordo muito bem aqui o artigo lá que fundamenta a justa causa do empregado. Então, em um caso de justa causa, como desídia, abandono de trabalho, isso enseja uma justa causa, né? E a justa causa ela não é tão simples para que seja feito, né? Só assim, vou te demitir por justa causa e acabou. Não, tem que ser feito ali todo o trâmite certinho perante a Justiça do Trabalho, porque senão, se a empresa só demitir por justa causa, né? É muito fácil para o empregado ele entrar com uma ação reclamação trabalhista posteriormente e derrubar essa justa causa, né? Então, nesse caso, o empregador, estou confundindo aqui os termos, ele tem que ter muito cuidado, se assegurar bem, ter uma consultoria jurídica ali confiável para ele poder fazer uma demissão por justa causa certinho, para que depois lá na frente ele não venha sofrer uma reversão dessa justa causa. Então, se ele for demitido sem justa causa, quais são os direitos do trabalhador?
A demissão sem justa causa é aquela que enseja todos os direitos, né, que a CLT prevê, que é o saldo de salário do mês ali trabalhado, o aviso prévio, 13º proporcional ou 13º integral, férias vencidas, acrescidas de 1/3, férias proporcionais, a liberação do FGTS e também as parcelinhas do seguro-desemprego. E quando o trabalhador ele é demitido com justa causa, ele vai ter algum outro direito assim? Ou ele tem os mesmos direitos igual sem justa causa? Não, não tem. Não A tem. demissão por justa causa, sim, é aquela que praticamente o empregado não recebe nada. Ele vai receber o saldo de salário, né, do mês ali que ele trabalhou e férias vencidas. Ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, ele vai perder o direito ao terço de férias, a multa rescisória, não vai poder sacar o FGTS, ele não vai ter direito também ao 13º. Então, basicamente, ali só o saldo de salário mesmo e as férias vencidas, se houver. Mas isso vai entrar em todos os casos de trabalhadores? Tipo no doméstico, no trabalhador CLT normal? Sim, porque Ou embora, legal, né? por exemplo, a empregada doméstica, embora ela tenha uma outra lei lá que rege, né, a profissão dela, que é a lei complementar 150, mesmo assim, os direitos trabalhistas são os mesmos. Então, se ela também for demitida por justa causa, ela vai receber só o saldo de salário e se ela tiver férias vencidas. E o trabalhador que ele se sentir que seu direito foi infringido durante a demissão com justa causa, e é com sem justa causa, onde o que ele deve procurar para a garantia do seu direito? É procurar diretamente um advogado, um fórum, uma promotoria? Acontece muito. Tá. Ele tem duas opções, basicamente. Ou procurar um advogado de confiança dele, né, para entrar com essa reversão da justa causa. E não é porque ele foi demitido por justa causa que ele não vai ter defesa, né? Aí o advogado vai analisar ali todos os termos, vai analisar aquela rescisão para ver se o empregador cumpriu a CLT certinho. Ou ele pode também diretamente lá na vara do trabalho, lá no balcão, e fazer a reclamação trabalhista a termo, que é a reclamação verbal. E aí o servidor vai levar a termo aquela rescisão, eles fazem também os cálculos, se for cálculos simples, eles fazem um cálculozinho lá, e tramita também diretamente sem a necessidade de um advogado, né? Então, ele pode ir tanto na vara do trabalho, ou ele pode procurar o advogado, principalmente se for caso assim mais complexo. Mais complexo eu não aconselho ir diretamente na vara do trabalho. Sim, procurar um advogado, né? Que vai sim, isso. fazer os cálculos. Tanto que acontece muito, às vezes a pessoa, por falta de orientação mesmo, ele não sabe onde procurar, fica, né, falta de conhecimento, vai diretamente lá na vara do trabalho e ele entra com a reclamação a termo. E aí, quando é marcada a audiência, eles ficam muito nervosos. E eles ficam com muito medo de irem sozinhos lá na vara do trabalho, no dia da audiência. Aí eles acabam procurando um advogado. Já depois daquela reclamação a termo, lá sozinhos, sem ninguém, eles acabam procurando um advogado. E aí o advogado se habilita no processo e aí continua dali por diante. Doutor, e nas reclamações trabalhistas, existe alguma prioridade na tramitação do processo para os idosos e os menores de 18 anos? Existe. Na reclamação trabalhista, na Justiça do Trabalho, né, funciona da mesma forma da Justiça Comum, da Justiça Federal. Tanto os maiores de idade, a partir de 60 anos, como os menores de 18 anos, eles têm prioridade na tramitação do processo. Certo, e eles conseguem, não só eles, mas todos os reclamantes, conseguem acompanhar de alguma forma o processo sem ser diretamente com contato com o advogado? Tem alguma forma dele acompanhar o processo? Aí, no caso da reclamação trabalhista, é assim. Por exemplo, os demais processos, um exemplo, processo da Justiça Comum. Ele é público, né? Qualquer pessoa com o nome ou CPF, você consegue consultar o andamento do seu processo. Processo trabalhista, não. Você não consegue consultar com o nome e CPF. Você precisa ter o número. Então, precisa ter o número do processo. Então, ou você vai procurar o seu advogado, ou você pode ir diretamente na vara do trabalho, né, e pedir o andamento do processo. Caso você tenha um advogado, você pode pedir o número do seu processo, né, para no dia que você quiser consultar, né? E aí você consulta diretamente no site do TRT, PJE. Consulta pública, né? Consulta pública. Aí ele vai ter acesso às movimentações
ele não, na consulta pública, ele não vai conseguir ter acesso a petições, a manifestações. Vai ser uma consulta mais detalhada, né? Só vai conseguir ver, ele vai conseguir ver uma sentença, né? Um despacho, um ato ordinatório, uma intimação, isso ele consegue ver. Tá? Certo. Doutora, discorrida aí sobre o tema vínculo trabalhista, eu trouxe alguns exemplos de casos práticos, né? Que eu gostaria que você falasse sobre ele. Um deles é que um homem foi admitido pela sua ex-companheira para trabalhar na sua casa na função de doméstico cuidador e trabalhou cerca de 1 mês e 4 dias. Logo depois, ele disse que deixou de comparecer pela falta de pagamento de salário e entrou na Justiça do Trabalho requerendo o vínculo empregatício, o pagamento de verbas rescisórias, FGTS, horas extras e indenização por danos morais. Neste caso, na sua visão, existe algum vínculo empregatício entre esse homem e sua ex-companheira? Existe o vínculo empregatício, né? Conforme a legislação, existe um vínculo empregatício. Agora vamos para a prática, né? Se eu estivesse advogando para ele, empregado, eu iria alegar, né, o atraso de salário. E eu entraria, se fosse o caso, com uma rescisão indireta. Porque o atraso de salário, conforme a CLT, é uma falta grave do empregador. Então, eu ingressaria com uma ação, uma rescisão indireta. Tá? Agora, se eu estivesse advogando para ela, né, para a empregadora, eu iria alegar abandono de trabalho. Então, existe ali uma linha tênue, né? Ele parou de ir ao trabalho alegando falta de recebimento. Eu iria alegar ali abandono de trabalho. Claro que, né, tem que ter todo o cuidado para alegar abandono de trabalho, tem que ser a 30 dias. Aí é que o empregador envia uma notificação, né, lá notificando esse empregado para comparecer até tantos dias sob pena de demissão por justa causa. Então, aí existe uma linha tênue entre essas duas defesas, dependendo do lado que você estiver defendendo. Depende, tem o ditado depende, né? Depende do lado. No direito tudo depende, né? E existe e essas duas vertentes, né? Essas duas defesas caberia tranquilamente dos dois lados. E seguindo a mesma linha, se existe um vínculo empregatício entre uma empresa de delivery e os seus entregadores? Esse tema, ele é bastante polêmico. E é um tema, assim, muito antigo. Muito antigo e de vez em quando ele vem à tona de novo, né? Sim, e a gente não sabe onde isso vai parar. E o que a gente tem atualmente? Ano passado, em setembro, o TST bateu o martelo que sim, existe, né, vínculo empregatício entre o entregador e aí as empresas de delivery, porque eles, né, cumprem todos os requisitos lá do empregado, onerosidade, pessoalidade, enfim. Aí, posteriormente, o STF, né, reformulou essa decisão do TST, dizendo que não existe vínculo empregatício entre os entregadores e também com essas empresas, porque segundo o STF, eles são autônomos, né? Entrariam lá como contribuinte individual, então eles não entrariam como empregados, né? Da mesma forma, tem o caso da Uber também, né? Sim, que todo ano tem essa discussão da Uber. E esse ano, foi bem recente também, que o TST... TRT, do Estado de São Paulo. Isso. E o TST também, já tem decisão desse ano, de 2024, reconhecendo o vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativos e a Uber. Né? E o STF é contra. E, recentemente, a última vez que eu me atualizei, o STF ficou de julgar, não sei quando que vai ser essa decisão, acerca... desse caso específico da Uber com os motoristas de aplicativos. Mas a gente já sabe que o entendimento deles não é favorável ao vínculo empregatício. Então, a gente acredita também que a decisão do STF, nesse caso, não vai mudar. Eu acredito que vai permanecer. Eu creio que agora também deve estar saindo um projeto de lei, né, da presidência, que estão querendo implantar, né? Porque o STF... diz uma coisa, aí acho que estão inconformados, né? Tá tendo uma discussão muito grande a respeito desse caso, né? A respeito. Agora vamos... Os motoristas também pagam impostos, né? A respeito... E os motoristas, eles são contra. A maioria, assim, se você perguntar, os que eu conheço, eles falam que são contra, né? Mas vamos trazer aqui para a nossa realidade. Vocês, enquanto acadêmicos, por exemplo, que garantia eles têm de alguma coisa? Se eles sofrerem um acidente, né? Sim, quem eles vai arcar, né?
como que eles vão conseguir um benefício previdenciário, por exemplo, se eles não têm nenhum vínculo. Quem trabalha como autônomo dificilmente contribui para a Previdência, né? Sempre o pessoal ainda não é familiarizado, não sei, eu acho que eles pensam que é besteira, não sei. Então, um motorista desse, a mesma forma o entregador, que eu acho que é mais perigoso ainda. Sim. Né? O entregador que trabalha para as empresas de delivery. Então, eles estão E ali é uma profissão de expostos. risco também, né? Eles estão expostos diariamente a assaltos, acidentes. Enfim, são diversas situações. Eles trabalham na chuva, no sol, à noite. E eles não têm nenhuma garantia trabalhista e nem previdenciária. Então, é uma discussão, assim, muito complexa, né? A meu ver, teria que sim, que reconhecer. Mas é discussão ainda para muito tempo. Né? Não dá para decidir só assim. Creio que uma pesquisa popular seria a solução para esse conflito. Muito bem, é uma pesquisa popular. Só que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu já perguntei, isso na nossa realidade aqui, né? Porque como foi falado no início, muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? E tanto que muitas pessoas trabalham de forma informal porque não têm esse conhecimento. E eles falam que são contra. Eles mesmos expostos, né? Sem nenhuma garantia. Se acontecer alguma coisa, se morrerem, por exemplo, não deixam uma pensão por morte para o filho. E eles mesmos são contra, né? Esse vínculo empregatício, porque aí vão ter que pagar imposto, vão, Justamente É por serem muito leigos de complicado. direitos, né? Dos seus direitos, eles acabam abdicando. Aí Das que eu acho que garantias, das suas deveria ter garantias. mais políticas públicas nesse sentido, né? Voltada aí, sim. Voltada. Essa informação, né? Isso. Para as pessoas, eu acho que desde a escola lá, porque, por exemplo, nós não tivemos. Sim. Nós, né, viemos ter contato com o direito na faculdade. Sim, justamente. Nós não tivemos esse contato lá atrás Com então, o direito, com o aham. direito. Então, essas pessoas que não têm acesso ao estudo como nós, não têm acesso a um nível superior, como nós, graças a Deus, estamos tendo, para eles, assim, não tem muita importância. E só vai ter importância no dia que precisa. Sim. Que, como eu trabalho nas duas áreas, né, porque as duas áreas eles completam. Quando chegam uma pessoa acidentada, uma pessoa doente, precisando de um benefício, e aí ele vai se dar conta que a importância que é dele ter contribuído. A importância que é de ter trabalhado de carteira assinada, porque existe muito empregador que chega na audiência, doutor, mas eu não assinei a carteira dele porque ele pediu para não assinar. Porque, por algum motivo, porque recebia lá um benefício, não quer que corte, quer que sei o quê. corte, Aí lá na frente E precisa, é muito comum isso. Na nossa região. E aí depois precisa e as pessoas não têm esse conhecimento ainda. Espero que... Um dia chega até eles. Então, doutora, a gente gostaria de agradecer o tempo que você cedeu para a gente, tirar nossas dúvidas e de muitos ouvintes também. Gostaria que a senhora agora deixasse suas redes sociais para caso alguém queira entrar em contato e vamos finalizando por aqui. Tá, eu sou muito grata, tá, pelo convite. Fiquei imensamente feliz mesmo em retornar aqui, porque aqui foi onde eu me formei, então eu considero que foi minha casa por muitos anos, né? Então, fiquei imensamente feliz pelo convite. E, assim, as minhas redes sociais, que eu mais atuo, que eu considero, assim, como minha ferramenta de trabalho, que é o Instagram, é lacl.adv@gmail.com. E meu WhatsApp de trabalho é 99984288992. Tá bom? Muito obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Foi um imenso prazer.